Olá, sejam muito bem-vindos ao estúdio Mais Agro, a central de conteúdos da Syngenta. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio, produtora rural. Nós estamos na Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora comigo imagens ao vivo dessa feira que tem a oportunidade de levar muito conhecimento, inovação e informação para toda a cadeia do agronegócio brasileiro. São mais de 590 expositores e muita gente circulando por aqui para buscar informação. Nós estamos então direto do estúdio. O tema agora é manejo de plantas daninhas no cultivo do trigo. Quem está aqui comigo é o Dr. Cristiano Piasek, diretor e pesquisador na ATSI, Brasil Pesquisa e Consultoria Agronômica. Seja muito bem-vindo com a gente. Muito obrigado, Luísa. Prazer de estar contigo, com os demais colegas que estão conosco hoje aí. Alexandre Novick, coordenador técnico da Cotrijal. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Luísa. É uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse momento com uma das nossas grandes parceiras aqui, a Syngenta, no estúdio da Mais Agro, e dividindo esse espaço aqui com as autoridades que estão conosco nesse momento. Maravilha. Nivaldo Lonardoni, gerente de trigo Syngenta. Seja bem-vindo. Obrigado, Luísa. Obrigado aos nossos convidados por aceitarem o convite de estarem aqui com a gente, para a gente discutir um tema tão importante, que é o manejo de plantas daninhas na cultura do trigo, e espero que todos que estejam nos vendo e ouvindo apreciem as informações que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Manejo de daninhas sempre é algo muito desafiador para o produtor rural. Então vamos começar, Cristiano, explicando exatamente qual o atual cenário. Olha, Luísa, o atual cenário das plantas daninhas é que nós estamos tendo bastante dificuldade em manejar as plantas daninhas, né? Então, se a gente for pensar quais as razões pelas quais nós estamos tendo dificuldade de manejar as plantas daninhas e no nosso contexto da nossa discussão aqui pensando em trigo, né? Em cereais de inverno, vamos dizer assim, né? Então, um dos principais cenários, um dos principais motivos pelos quais nós estamos tendo dificuldade de manejar a planta daninha é a resistência das plantas daninhas aos herbicidas, né? Por que não também colocar a questão climática, né? Condição do ambiente, em qual ambiente que nós estamos manejando, em qual condição que nós estamos manejando as plantas daninhas, né? Então, se nós focar apenas nesses dois cenários aí, nós temos, olha, muitas horas de discussão para fazer. Então, vamos começar, hein? Alexandre, e aqui no Rio Grande do Sul, o que vocês estão vivenciando? Certo. Nós hoje, como cooperativa, nós atuamos em 53 municípios dentro do nosso estado. A nossa área de atuação hoje ela gira em torno aí de 600 mil hectares, então é uma área bem significativa quando comparamos aí com a área agricultável do nosso estado. E a cultura do trigo, o cereal trigo, é uma cultura extremamente importante, relevante dentro das propriedades dos nossos produtores, pois ela é uma das culturas que vai ajudar a trazer renda para o nosso produtor. E as plantas daninhas, aqui falando especificamente nesse momento, o azevém é uma das principais detratoras em produtividade. E assim como o Cristiano comentou, também apresenta resistência aí, a alguns herbicidas. E hoje, se nós pegarmos da grande maioria das áreas dos produtores que cultivam essa cultura dentro da sua propriedade, essa planta daninha ela está presente. Está presente e a gente precisa aí, juntos com o departamento técnico, as empresas parceiras e o produtor, né, as melhores estratégias para então diminuirmos a intensidade dela lá dentro e também diminuir o dano aí em produtividade na cultura, que é muito importante para nós. Nivaldo, o impacto ele pode ser muito grande? Com certeza, eu acho que, como o Alexandre disse, a planta daninha é um grande detrator de produtividade na cultura do trigo. Principalmente quando a gente fala de plantas daninhas como o azevém, que conseguem se multiplicar facilmente, que tem um fluxo de germinação bastante extenso durante o ciclo da cultura. Então isso traz perdas imensas de produtividade, que com certeza, como é uma cultura que o grande objetivo é trazer rentabilidade para o produtor, cada grão que você perde por mata competição, ela vai, lá no final, ela vai pesar na balança, na última linha, na rentabilidade. Então, o nível de perda é muito grande se a gente não fizer um bom manejo, e aí, até depois, nós vamos discutir um pouco mais, mas pensando não só no manejo no trigo, mas no sistema produtivo como um todo. Perfeito. É muito importante.
Ô Cristiano, e a gente consegue mensurar esse prejuízo que eles estão falando aqui? Sem dúvida, Luísa. E aí, antes de nós falar assim, sobre um número específico, né, a gente tem que botar o velho agronômico depende no meio da história, né? Tá bom. Nós temos que entender qual o nível de infestação, por exemplo, das plantas daninhas, né? Se elas emergiram junto com a cultura, após a cultura, antes do que a cultura, né? Então, mas assim, de maneira geral, essas perdas, por exemplo, de perda na produtividade do trigo em função das interferências do azevém, elas podem variar até mesmo em torno de 10%, uma infestação razoável, baixa, né? Até 70% a 80%, dependendo de algumas condições, né? Então, a perda ela é significativa. E isso se a gente for falar só em perda direta, né, no VIC, Nivaldo. Se a gente for considerar também as perdas indiretas, como por exemplo, impurezas e maior umidade durante o processo da colheita do cereal, né? Então a gente vai estar perdendo por impureza, umidade, logo a qualidade dos cereais, a qualidade do trigo, que é muito importante, ela pode ser afetada. Então a gente, vamos dizer assim, atribuir isso aí a uma perda indireta, né? E como que o produtor ele deve fazer esse manejo? Então tem que ser preventivo, durante? Certo, Luísa. Nós, como departamento técnico hoje, tendo o produtor como o nosso principal dono da nossa cooperativa, nós pensamos sempre em levar a melhor estratégia de manejo para ele. E aí, quando a gente fala em plantas daninhas, que está sendo e será o nosso principal desafio para os próximos anos, não só na cultura do trigo, mas nas demais culturas, nós falamos em manejar o sistema de produção. Não controlar apenas uma planta daninha isolada e não controlar essa planta daninha somente no momento de fazer a dessecação pré-plantio. Controlar é tentar controlar aquela planta daninha e manejar é sistema. Então a gente tem um olhar técnico para manejar o sistema de produção. Fazer um pós-colheita da soja agora, um manejo outonal utilizando herbicidas, que a gente tem uma janela maior para fazer essa limpeza das áreas, utilizar um herbicida pré-emergente na implantação da cultura do trigo, fazer um complemento desse pré com o herbicida pós quando necessário nessas áreas também, certo? Para ir diminuindo esse problema dentro das áreas. Então, é manejar o sistema de produção dentro de cada propriedade, dentro de cada talhão, conforme a necessidade do produtor. No inverno, no trigo, na cevada, né, nas plantas de cobertura que ele vai trabalhar também, dentro do milho e dentro da soja também. Então é sistema de produção. E onde que o produtor ele acaba mais errando, Nivaldo? Eu não diria errando. Existe, na definição do manejo de um produtor, existem, eu imagino assim, numa equação a gente tem algumas variáveis. Tá? Eu acho que uma que a gente precisa mudar o hábito do produtor é pensar no sistema como um todo, como o Alexandre falou. Hoje nós temos ferramentas que possibilitam fazer todo esse manejo durante todo o sistema. A Syngenta está sempre trabalhando em inovação, vem trabalhando isso, está trazendo produtos para isso. Mas é uma pergunta, aonde o produtor mais erra? Eu não acredito que existe um único fator. Eu acredito que o planejamento e o conhecimento das informações disponíveis, dos produtos disponíveis hoje no mercado, apesar, a gente vê a Cotrijal hoje é um polo de tecnologia, os cooperados da Cotrijal têm um nível tecnológico. Por quê? Porque existe uma comunicação, existe um esclarecimento, existe todo um planejamento para que seja feito um controle de qualidade. Então eu digo assim, o manejo de plantas daninhas, ele não é só, o que eu tenho ali, o que eu vou... Não. É desde lá do início, como é que eu faço esse planejamento, como é que eu sento com o meu técnico, como é que eu defino a melhor solução. Ok? Como que eu defino a melhor solução, Cristiano? Olha, eu acho que o Novick já iniciou o assunto, né? E o Nivaldo rebateu muito bem. Então talvez primeiro tudo você tem que pensar em sistema, né? Vamos dizer assim, não vou dizer, Luísa, que tenha erro do produtor. Na verdade, que o produtor já vinha há muito tempo manejando daquela forma e vinha dando certo até então, né? Porém, as plantas daninhas, elas são muito dinâmicas, elas se adaptam muito facilmente ao ambiente, ao manejo, à forma de seleção que vem sendo imposto no ambiente naquele momento. E aí nós puxamos o assunto resistência, né? Então, poucos anos atrás, a gente aplicava graminicidas, por exemplo, para controlar o azevém,
não sobrava nada. Fazia uma sequencial com, por exemplo, o banido paraquat, né? Resolvia o problema. Agora, primeiro passo, o banimento do paraquat deixou uma lacuna interessante para nós dentro desse manejo, né? A gente fala às vezes assim, ó, o equalizador de tudo que foi feito de errado para trás era o paraquat, né? 2 aplicações eventuais aí de 2 litros de paraquat, não sobrava nada, né? No momento que esse produto foi retirado do mercado, né, Novik, né, Nivaldo? Ficou aquela lacuna. E aí os herbicidas que ficaram para substituir o antigo paraquat não estão entregando aquele controle que a gente observava até então. E além disso, nós temos a questão da resistência do azevém aos inibidores da ALS, os graminicidas, né, inibidores da CCase também, que estão dificultando esse contexto. Então, se nós, primeiro de tudo, nós temos que pensar no manejo dentro de um sistema. O que é um sistema? É a safra de trigo? É a safra de verão? Elas fazem parte do sistema, né? Inverno, verão, outono, por aí vai. Só que nós temos que olhar num horizonte de 3, 5, 10 anos. Qual o cenário de manejo de plantas daninhas eu quero ter na minha propriedade daqui 5 anos? Eu quero seguir estar apagando fogo, como a gente diz hoje, né? Não. A planta daninha está grande lá. E aí, o que nós temos para apagar o fogo, vamos dizer assim, hoje, né? Me permite, Piazek e Luísa, também, mas fazer um complemento em relação a essa questão, é muito importante e já foi muito bem colocado também. Eu também não entendo que seja um erro, mas é uma dificuldade do produtor, muitas vezes atrelado a tudo que se construiu até hoje, né? A resistência, a utilização dos produtos, e aí a gente precisa de empresas, né, parceiras que investem também em pesquisa e desenvolvimento e que tragam novas ferramentas, novas soluções, para que nós, como cooperativa e como departamento técnico, possamos então levar lá para esse produtor, para esse associado, um manejo mais adequado, né? Dentro desse contexto, ainda não por parte de erro do produtor, mas muitas vezes ele até monta lá uma estrutura de manejo, mas ele é pego de surpresa por uma condição climática, que daqui a pouco ele não esperava, né, uma ocorrência de um alto período de chuva. Por exemplo, ele estava lá com o azevém no tamanho ideal para fazer uma aplicação, né, e aí começou a chover. Choveu uma semana, 10 dias, e o azevém dele já saiu do tamanho ideal e já começa a dificultar o controle. Ou baixou muito a temperatura, formação de geada, então atrelado a esses pontos também que eu vejo essa dificuldade aí que a gente pode falar do manejar as plantas daninhas, né? É o desafio da indústria a céu aberto, né? Exatamente, exato. E além do azevém, quais são os outros desafios que o produtor tem? Olha, Luísa, poderíamos puxar uma lista muito grande aqui, né? Não quero, não. O produtor não quer essa lista. Talvez seria interessante focar, além do azevém, né, o nabo, né, pensando aqui na região sul do Brasil, especialmente, né, que são plantas de inverno. Vamos falar também aí, talvez, da corda de viola, os cipós, né, que também estão nesse meio. E por que não da buva? Então, o que as plantas daninhas gostam? O que elas gostam? Olha, vou ter que te responder de novo com depende, né, Luísa? Sim, né? A velha resposta agronômica. Essa velha resposta agronômica, te peço desculpa, né? Vamos dizer assim, tem plantas daninhas que se adaptam melhor na temperatura mais baixa, menos luz. Tem outras que se adaptam melhor, mais calor e mais umidade e mais luz, como por exemplo o caruru, né? Não é o foco da nossa conversa aqui do momento, né? Quer ver um exemplo? Por que a gente fala plantas de inverno? O azevém é uma planta de inverno porque ela se adapta melhor a temperaturas amenas ou frio e menor quantidade de luz por dia, o fotoperíodo mais curto. O número de horas de luz por dia ele é menor. O nabo nessa mesma situação. Então, olha só, simplesmente esse dinamismo das plantas daninhas que faz ser difícil de entendê-las e manejá-las. Então, a biologia das plantas daninhas é um negócio muito interessante e muito difícil de ser completamente compreendido, porque elas variam, e aí eu me remeto novamente ao depende, né? Qual situação nós estamos falando de ambiente? Por isso que a gente fala bastante depende, né? Então, cada situação... Ou seja, o produtor está acompanhando, tem que estar acompanhando todo momento, né? Diariamente. E me permita complementar, Cristiano, o que a planta daninha gosta? Ela gosta dos mesmos alimentos, da mesma água que o trigo gosta, que a cevada gosta, que a soja gosta. Então, por isso que a gente diz que as plantas daninhas são invasoras, porque elas competem com as culturas por espaço, por alimento, por água. Então, o que elas gostam? Elas gostam das mesmas coisas, vamos dizer assim, que as plantas
que a gente gostaria que fossem vigorosas, que é o trigo, que a soja gosta. Então por isso que a gente tenta manejá-las, erradicá-las para evitar essa competição. Né? E é interessante porque eu particularmente acho muito desafiador mesmo o cenário de plantas daninhas, porque você tem que fazer tudo na hora certa. Né? Se errar o time, está errado. Né? E hoje a gente observa esses grandes desafios, como eu falei, que estão nesse momento no campo, e a planta daninha como sendo a principal daqui para frente, justamente porque e aí a gente como técnico também faz meia-culpa desse ponto, que hoje na grande maioria das áreas a gente não está fazendo um sistema plantio direto adequado. A gente está fazendo plantio direto só, que seria colocar lá as sementes depositadas, semear elas sobre a palhada. Agora um sistema, o que é um sistema? Vai envolver rotação de culturas com milho. Dentro desse milho a gente vai poder trabalhar com diferentes mecanismos de ação de herbicida, né, Piasek, que vai auxiliar inclusive no controle desse azevém, dessa buva, dessa corda viola, né, do nabo. Trabalhar também com plantas de cobertura nos períodos de entre safra, que vão encobrir esse solo e vão evitar a germinação dessas plantas daninhas que o Piasek comentou, que tem afinidade por luz para germinar, certo? Então é o sistema como um todo. Por isso que a gente fala de trabalhar o sistema de produção e não olhar apenas um problema isolado, uma cultura isolada. Vou aproveitar essa deixa tua para o Cristiano explicar para a gente. Tem como esse controle ser sustentável? No mundo que se cobra tanta sustentabilidade? Com certeza, né? E aí, para ser cada vez mais sustentável, Luísa, precisa se pensar em sistema, né? Então a gente fala assim, ó, o que é manejo de planta daninha, manejo integrado de planta daninha? É a técnica de manejar as plantas daninhas, no qual nós consideramos todas as ferramentas disponíveis. Só que na cabeça de muito produtor, de muito técnico, aí, infelizmente, quando se fala em manejo de plantas daninhas, o pessoal apenas lembra-se do herbicida. Mas nós temos que entender que, isso que o Novik falou, a rotação de culturas, rotação de princípios ativos faz parte, tá? Rotação de época, de ano, com que a gente maneja a planta daninha, faz parte. Método biológico, método mecânico. Então, tudo isso aí vai colaborar para a sustentabilidade do agronegócio, ou seja, vai aumentar a eficiência do manejo das plantas daninhas e produzir mais com menor custo e menor impacto ambiental de forma geral, né? Você quer ver, Luiz, um exemplo de manejo de plantas daninhas? Piasek, me ajuda aqui se eu falar alguma coisa que não está correto agora. Um exemplo de planta daninha com planta de cobertura, né? Uma boa palhada diminui o fluxo de buva. Uma boa palhada de cobertura de aveia, por exemplo. A aveia, ela libera alguns exudados pela raiz, e um deles é a escopoletina, né, que inibe a germinação da semente do azevém, que é o principal problema na cultura no trigo. Então, por isso que a gente fala, manejar o sistema, utilizar todas as ferramentas que nós temos, né, não olhar só para o herbicida, como o Piasek falou, para nós termos justamente essa sustentabilidade dentro da propriedade, que é o que a gente precisa. Nós precisamos olhar para um caminho que o produtor utilize todas as ferramentas possíveis, inclusive o químico, que é importante para complementar no manejo, para ter a sustentabilidade dentro da sua propriedade. E agora eu vou aproveitar que vocês estão falando de ferramenta e de tecnologia para a gente entender, por exemplo, a agricultura de precisão, uso de drones. Como que fica isso? Como que vocês estão avaliando isso dentro do cenário? Olha, a agricultura de precisão é um conceito bastante amplo, né? Mas pensando no contexto de planta daninha, eu considero, primeiro de tudo, o mapeamento da área, tá? Inclusive, remeto a um trabalho do colega Cássio Mendes, lá da Federal de Viçosa, no qual ele faz um trabalho de agricultura de precisão, no qual ele mapeia a área toda, né? E aí eles estão utilizando drones ou equipamentos terrestres para fazer a aplicação de herbicidas pré-emergentes em taxa variável. Olha. Em função de vários fatores que tem no solo, que influenciam a performance do pré-emergente. Isso é ciência, isso é informação técnica de qualidade. Por quê? O herbicida pré-emergente, por exemplo, não é simplesmente aplicá-lo ao solo e ele vai performar. Ele depende de vários fatores para ter uma boa performance. Primeiro, estão aplicando sobre o solo nu, sobre a palha seca ou palha verde. Isso. Tá vendo quanto depende tem, Luísa? Qual o tipo de solo que nós estamos falando? Qual o pH que esse solo tem? Quando choveu antes, quando choveu depois? Argila, matéria orgânica. Então é uma complexidade. Qual o herbicida? Porque as diferentes moléculas herbicidas elas vão ter comportamentos distintos em cada situação, né?
Então, e quando fazer pré-emergente, pós-emergente? Assim, ó, ambos os herbicidas devem fazer parte do manejo, tá? A diferença é que o pré-emergente, ele vai controlar a planta daninha quando a sementinha inicia o processo de germinação, ou seja, ela quebra a dormência, passa a absorver água que está na solução do solo, e naquela solução do solo está o herbicida pré-emergente. Aí ela é controlada no ninho, que a gente fala, quando ela é mais vulnerável, pequenininha, né? O pós-emergente, se a gente pegar assim, olhar a bula dos pós-emergentes, né? Usar o produto tal na dose de X a Y quando a planta daninha tiver de 4 a 6 folhas, planta pequena, né? Então o produto pós-emergente, ele é desenvolvido para aquela modalidade. E aí entra um dos detalhes que nós precisamos ajustar no nosso manejo, nas nossas recomendações, que é o pessoal está aplicando pós-emergente em planta muito grande. E aí naturalmente já vai ter uma perda de controle. Né? Exatamente. Tudo vai perdendo em qualidade, né? Exatamente. Qual a estratégia que a Syngenta quer levar para o produtor? Passa muito por tudo que a gente conversou até agora. A cultura do trigo, a Syngenta tem uma alta participação e um alto investimento em pesquisa e desenvolvimento para trazer novas tecnologias para a cultura do trigo. E a gente já vinha acompanhando há muito tempo essa questão do problema, da dificuldade do manejo no inverno, principalmente pelo aparecimento de plantas daninhas resistentes. E aí se começou a desenvolver já há algum tempo algumas novas moléculas e também o novo modelo de trabalho, que é trabalhar o manejo antecipado, o manejo tonal, que a gente tem trabalhado através do Calaris, que é um produto que a gente preconiza já pós-colheita da soja, com intervalo aí de 30 a 35 dias para você fazer o plantio. Aliado a isso, no pré-plantio fugiu a palavra agora, mas no pré-plantio, vamos lá, a gente faz o pré-emergente. Por quê? Porque daí você já fez o manejo antecipado, vai fazer um manejo para plantar, você já desseca a planta que está nascida e já faz um pré-emergente, que é o Dual Gold que a gente lançou e já tem o registro. Para quê? Para fazer aquele efeito que o Cristiano falou, de pegar aquela sementinha que vai nascer, isso vai te dar um espaço para a cultura do trigo emergir sem mato competição. E lá na frente vai ter um novo fluxo de planta daninha. Aí o nosso posicionamento é entrar com o pós-emergente, você vai ter as plantas daninhas uniformes, pequenas, que aí o axial que a gente está trazendo de inovação, que acho que a grande maioria dos nossos ouvintes já tem o conhecimento, e junto com o axial, mais uma dose do pré-emergente. Aí muita gente pergunta, por que mais uma dose do pré-emergente nesse momento? Porque o pós-emergente vai matar aquelas plantas daninhas que estão nascidas, e mais uma vez o pré vai te dar um residual para a cultura fechar, você está entendendo? E consequentemente você vai ter quase que a lavoura o ciclo toda sem mato competição. Então essa tecnologia, desde lá do manejo outonal, o pré-emergente na dessecação, o pós-emergente junto com o pré novamente, te dá essa possibilidade de ter uma proteção por um período bem maior, evitando assim as perdas de produtividade lá na frente pela competição. Legal. Se me permite, Luísa, só buscar fazer um parênteses em relação ao que o Nivaldo comentou, né? Muito bem comentou. É muito importante o pessoal utilizar o pré mais o pós-emergente, né? Diferentes grupos de herbicidas. Também. Né? Muitas vezes, por exemplo, as companhias como a Syngenta trazem uma nova tecnologia para o mercado. Eu me lembro de em torno de 3 anos atrás, quando o pessoal começou a estudar o posicionamento dessa metolacloro, né, o Dual, por exemplo, que é o contexto aqui, na pré-emergência do trigo. Primeiro ano, resultados fantásticos. Segundo ano, resultados excelentes, fantásticos. Terceiro ano, muito bom. O problema é que muitas vezes o pessoal acaba confiando 100% e exclusivamente naquela ferramenta, achando que ela vai seguir tendo essa performance por a vida inteira, vamos dizer assim, 10 anos, né? E aí acabam esquecendo de fazer isso que o Nivaldo comentou. Faz o pré-emergente, alguma plantinha que escapou na frente, controla ela na pós-inicial com produto seletivo, que também é inovação, e assim, complementa, faz uma sobreposição do efeito residual do pré-emergente. É fantástico. E aí nós temos diferentes grupos de herbicidas dentro do sistema e, além de tudo, controlando as plantas daninhas quando elas são pequenas.
que justamente quando elas são mais vulneráveis, né? Então não precisa ser Legal. nenhum especialista para nós entender que é muito mais fácil nós controlar um AZV pequeno no fio, que a gente certeza. fala, do que um AZV entorcerado. E tem um ponto, né, Cristiano? Além da gente fazer toda o manejo, evitando o surgimento de novas plantas daninhas resistentes, promovendo a seleção, existe um fato, para nós da indústria é muito importante. Quantas ferramentas nós já perdemos por causa do uso contínuo, sem a utilização de modos de ação diferentes, e aí a gente começa a ter problemas de performance de produto. Eu acho que além da gente fazer um manejo completo, com diferentes modos de ação, além de ter o melhor controle da planta daninha, nós vamos estar protegendo a nossa tecnologia por um período maior. Nós vamos ter ferramentas, né? Nós vamos ter ferramentas para serem utilizadas durante um longo período. Igual você falou num comentário seu, o manejo daqui a 10 anos. Se a gente perder, você citou o exemplo que a gente perdeu o paraquat pelo banimento. Nós perdemos uma ferramenta que ajudava muito. Quanto tempo levou para a gente se adaptar com essa perda? Então acho que além de tudo, a gente fazer esse manejo consciente, além da gente ter um melhor resultado no manejo, no controle, a gente vai ter também uma maior proteção das nossas inovações, das nossas tecnologias, né? Longevidade. Exato. Sem dúvida. E um ponto assim, né, Nivaldo, se me permite, Luísa. Ano passado foi registrado o Axial, né, o Pinoxaden. O produto chegou com altíssima seletividade para os cereais, né? Excelente controle do azevém. E aí o pessoal volta naquela estaca zero. Agora eu não preciso mais do pré-emergente. Exato. Agora nós temos a ferramenta com seletividade para controlar o azevém em pós-emergência, que vai sair mais barato, entre aspas, né? Mas na prática, 1 ano, 2 anos, 5 anos, beleza, pode ser que isso aconteça. Mas a partir daí nós temos grandes chances de estarmos selecionando plantas resistentes dentro do sistema. E aí, infelizmente, nós vamos acabar pouco a pouco perdendo um pouco a eficiência dessa nova ferramenta que chegou para nos ajudar. Só que se nós não trabalhar para protegê-las como um todo, né, nós vamos acabar, infelizmente, perdendo para a resistência. Quer ver um exemplo? Basta nós dar uma olhada no pessoal da Austrália. Qual a dificuldade que eles têm de manejar o azevém lá, né? Então, justamente em função disso aí. Não usa a ferramenta da forma correta. E usa, quando chega algo que funciona, passam a utilizar aquilo de forma exclusiva. Então hoje praticamente não tem herbicida que controla mais o azevém lá. Ou seja, o cuidado com o posicionamento, né? Só acho que nós passamos, né, por todos os pontos aí, pela necessidade do produtor ter esse planejamento, né, e organizar para que ele possa ter mais produtividade. Mas para a gente fechar, Cristiano, eu queria que você falasse com a gente qual que é o desafio futuro que você vê, né, nessa questão de conduta aí com as plantas daninhas. Eu acho que acima de tudo, Luísa, Nivaldo e Novick, nós temos um grande desafio de talvez mudar um pouco da cultura do produtor quando ele pensa no manejo de planta daninha, né? Esquecer que o manejo de planta daninha é apenas herbicida, mas é sistema. Então tudo isso que nós comentamos aí faz parte do sistema. Pré-emergente mais o pós mais o pré. Só o pré não é recomendado, só o pós não é recomendado. Então a palhada no sistema, rotação de cultura, rotação de ativos. Então tudo isso aí, de certa forma, vai ter que entrar na mentalidade, na nova mentalidade do agricultor moderno, vamos dizer assim, né? Porque os desafios, eles estão cada vez mais intensos, mais difícil manejar a planta daninha e todos os outros problemas que a gente tem aí. Por quê? Plantas daninhas são seres vivos, eles buscam se adaptar, buscam permanecer no ambiente, né? Então cabe a nós entender como isso se dá do ponto de vista de biologia e quais estratégias nós vamos lançar mão para tentar minimizar esse problema, minimizar os impactos na lavoura. Então eu vejo assim, qual que é o principal desafio? Talvez modificar a mentalidade de como os produtores e alguns técnicos enxergam o manejo de plantas daninhas. Concorda, gente? Com certeza, realmente é esse o caminho e tudo aquilo que nós comentamos, né? Nós, como departamento técnico, cada vez mais sermos assertivos com o produtor, levarmos a melhor informação, e aí temos empresas parceiras que também geram muita informação, temos aqui a Syngenta, a própria TSI, né? De quais as ferramentas utilizar e fazer esse conjunto, né? Utilizar o manejo no sistema, fazendo tudo dar certo para mitigar esses problemas. Concordo com vocês.
E olhando o lado da Syngenta, a Syngenta, dentro da nossa estratégia, o centro dela é o agricultor. E o agricultor, o bem mais importante para ele é a terra. Por isso que existe a preocupação sempre da gente trazer novas tecnologias, da gente olhar sempre para frente. Por quê? Porque a gente sabe, e a gente está diariamente vendo isso em jornais, em matérias, em sites, da preocupação que existe com o mundo, com o alimento. Sem a terra não há produção de alimento. Sem o produtor não há produção de alimento. Então a grande preocupação é, nós temos que ter essas discussões que a gente está tendo aqui hoje para falar de tecnologia. A gente falou muito de manejo. Por quê? Porque o manejo realmente é uma tecnologia, é um sistema de tecnologia onde você vai proteger tudo isso, que é o maior bem do produtor, que é a terra e que é a terra da onde vai vir a produção de alimento. Hoje o Brasil já é considerado não só o celeiro, mas o supermercado, o açougue, o posto de etanol, né? Não é nem de gasolina, o posto de etanol, de energia. Por quê? Porque nós temos essa aptidão agrícola. O Brasil é um país tropical que consegue fazer 3 safras no ano em algumas regiões. Então, proteger a terra, o ambiente que a gente está inserido para produzir mais alimentos, mais energia, eu acho que é o grande trabalho, o grande norte que a gente tem para olhar para frente. Maravilha, Nivaldo. Então, com essa fala incrível, né, de perspectiva positiva do agro brasileiro, a gente encerra esse bate-papo aqui. Muito obrigada pela participação de vocês aqui do Estúdio Mais Agro. Pode falar. Luísa, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Pessoal da Syngenta, obrigado. Nivaldo, todos os demais colegas, obrigado. Novik por estar conosco também. Prazer muito grande. Especialmente para nós que estamos iniciando, né? Então, ter essa visibilidade, essa vitrine aí para nós é de grande valia. A gente também, da mesma forma, agradecer aqui em nome do Departamento Técnico, em nome da nossa cooperativa também, por poder participar aqui desse espaço, né, junto à Syngenta, aqui, Estúdio Mais Agro, Luísa, e também dividir esse espaço aqui com o Cristiano Piazé, que é um grande parceiro nosso. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos, né, Luísa? É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.